Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou, mas eu te digo, é impossível você permanecer da mesma forma quando se submete de coração a esse ambiente. Foi ministrado que a atmosfera muda. O Senhor está no meio de nós. Você chegou aqui agora, nesta tarde, e eu te digo, você vai sair diferente. Você vai se submeter ao poder, a um nome que tem poder. Oh! E o Senhor habita no meio dos louvores. No Antigo Testamento, quando iam guerrear, o louvor ia na frente. O louvor ia na frente. E é isso que acontece na igreja de Casa Caiada. É isso que acontece nos cultos. É isso que vai acontecer agora. O louvor vai continuar, mas destrava o teu coração, destrava a tua mente, abre os teus olhos, sente aquilo que Deus quer falar com você. Deus já começou a agir, meu irmão. Deus já começou a agir. Transborda teu amor que nos envolve. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, queridos, boa tarde. Podemos sentar. Louvor, muito obrigado. Vocês são tops. Eu gostaria de pedir só a Rafinha. Quem joga futebol e que vê campeonato, existe uma condição no campeonato de ter o craque do campeonato e a revelação do campeonato. Rafinha, por ser um cara jovem, recém-chegado na nossa igreja, ele é revelação. Aleluia! Para a glória de Deus, tem se destacado, isso no dom que Deus deu a ele, e a gente tem sido muito abençoado pela sua vida, Rafa. Diaconia puder providenciar depois uma água para ele, porque ele vai estar aí com a gente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, boa tarde novamente, queridos. Tudo bem com vocês? Amém. Eu acho que eu não escutei não, ou vocês falaram baixo. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Gente, é uma honra estar aqui na igreja, servindo ao Senhor de todas as formas, mas está especialmente agora, para mim é um privilégio poder falar da palavra de Deus, daquele que me libertou, daquele que me salvou, e é um privilégio enorme. Agradeço aos nossos pastores pela confiança, toda a liderança, aos pastores que têm nos ajudado a crescer e realmente nos impulsionar a continuar crescendo. Deus abençoe vocês também, queridos. Mas eu gostaria de pedir a vocês que abram as suas Bíblias, por gentileza. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Minha versão é a NAA, tá certo? Amém? Vou continuar aqui. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aleluia. Queridos, na minha Bíblia, o tema que vem antes desse versículo, ele fala assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Esse título que eu falei agora que tem na minha Bíblia, por si só, já resume o que vem constando nesse versículo, nessa passagem, lá em Colossenses. E eu, de fato, eu queria só começar resumindo, porque lá em João 1,3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, Jesus, ao vir em carne, realizar as obras, cumprir o seu propósito, existia um propósito também quando ele ressuscitou. E ele, quando ele veio, lá em Mateus 28, por favor, pode abrir aí por gentileza, Mateus 28, 19, ele estabeleceu uma grande comissão, com uma missão. A grande comissão, com uma missão. E lá em Mateus 28, 19 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Queridos, quando Jesus estabeleceu essa grande comissão para os discípulos ficaram sem saber como fazer sem Jesus por perto. Só que Jesus falou nesse versículo, começando, que toda autoridade foi me dada, nos céus e na terra. Vão e façam discípulos. Ou seja, Jesus estava falando: pessoal, vocês que estão comigo aqui, eu tenho toda a autoridade. E eu delego a vocês. Eu outorgo a vocês. Eu ordeno a vocês. Vá e faça discípulos. Isso Jesus fez porque necessitava passar para os discípulos que ele precisava carregar algo. Os discípulos, sem estar com Jesus por perto, ele precisava carregar algo. E todo o poder e a autoridade de Jesus estava investido no nome dele. Daí vem a mensagem de hoje. O poder em um nome: Jesus. O poder em um nome: Jesus. Queridos, essa semana quando estava estudando, minha esposa até me perguntou: filho, o que é que você vai falar domingo? E eu falei, falar sobre Jesus. Ela disse: como assim? Como assim? Gente, é muito bom você estar perto de pessoas que impulsionam vocês, que faz você avançar. E minha esposa, ela sabiamente, ela instigou em mim a realmente a fazer aquilo que eu iria fazer. Mas quando a gente vai falar de Jesus, é uma abrangência muito grande, realmente é um nome muito que estende muita coisa. Mas daí Deus estava falando comigo, mas eu disse: não, fala sobre Jesus. Ela disse: mas como assim? E aí realmente eu entendi que minha esposa estava me ajudando e me impulsionando a realmente avançar. Queridos, uma coisa que é importante, quando a gente fala de nome, nós nos remetemos ao poder que aquele nome tem. Eu estou falando circularmente, eu estou falando de forma natural, certo? E existem 3 formas, isso no livro O Maravilhoso Nome de Jesus, que eu vou indicar posteriormente a vocês.
ele fala que existem 3 tipos de você adquirir poder no seu nome. E esses dias eu fui fazer uma consulta com um médico, eu e minha esposa, a gente fazia um check-up geral, glória a Deus, está tudo sob controle. Aleluia, glória a Deus. Andando em saúde divina, meu irmão. E ao a gente se consultar com esse médico, ele falou o nome e sobrenome, na hora quando ele falou o sobrenome, eu digo, epa, esse nome tem poder. Na terra, claro, né? Esse nome tem importância. Aí eu disse, fulano, esse seu sobrenome é de fulano. É isso mesmo. Eu digo, então já me remeteu a entender que aquele nome, ele herdou um poder. Então essa é a primeira condição. A pessoa pode herdar o seu sobrenome, o seu nome através da família. A segunda condição é pelas conquistas daquela pessoa. Tem pessoas que nascem sem herdar bens, sem herdar uma posse, sem herdar uma herança de uma família, mas ele luta, ele batalha, ele realmente conquista bastante coisas, que dali o seu nome se torna conhecido. E ali ele realmente passa a ter o seu nome poderoso. A terceira condição é na condição que eu posso exemplificar, que aconteceu com o rei Davi. Que ele foi escolhido rei pelo Senhor. E Davi se tornou conhecido por se tornar rei. Tem algumas nações hoje no mundo que tem essa política de príncipe, de rei, de rainha. Então eu queria exemplificar Davi porque é mais cotidiano para a gente. Então Davi, ele se tornou poderoso. Jessé, o pai dele não era, mas aí ele se tornou poderoso. E até hoje ele é muito reconhecido lá em Israel. Só que quando a gente fala de nome, queridos, no Antigo Testamento, Deus, ele se manifestava. Eu até hoje iria sugerir, mas eu não consegui falar com o meu apoio do louvor. Mas Deus, ele se manifestava. E da maneira que ele ia se manifestando, iriam identificando, ou seja, o pessoal, e classificando ele como um nome. E eu anotei alguns aqui. Os estudiosos falam que no Antigo Testamento foram dados mais de 70 nomes a Deus. Mais de 70 definições do nome de Deus. E eu anotei aqui, Yahvé, eu sou, Rafá, o Deus que cura, Elohim, supremo poderoso, Shaddai, Deus todo-poderoso, Jirei, o Deus proverá, Adonai, o meu Senhor, Shalom, o Deus de paz, Nissi, a nossa bandeira. Então, no Antigo Testamento, acontecia isso. Deus era conhecido por situações que ele ia se manifestando. E o pessoal ia classificando isso. Só que com a vida de Jesus, com o poder que há no nome de Jesus, Deus instituiu, Deus estabeleceu todo o poder e autoridade em um só nome. Deus instituiu e Deus definiu toda a qualidade, toda a soberania, todo o poder, toda a majestade em um só nome. Tudo o que era atribuído a Deus no Antigo Testamento, Deus proverá, Deus de paz, é a nossa bandeira, o Deus que cura, foi instituído a Jesus. E nessa definição que eu poderia também exemplificar a vocês, nesses dias eu com minha esposa fazendo uma bateria de exame, e o médico, ele receitou uma vitamina para mim, que ele falou, olha, essa vitamina aqui, ela tem várias propriedades, mas está constituída em uma só medicação. Eu disse, como assim? Ele disse, porque ela se torna mais potente. Ela se torna mais eficiente. Várias propriedades de medicação foram colocadas em um só medicamento. E aí, ele estava me sugerindo, porque era uma coisa mais potente, porque tinha tudo o que eu precisava. Queridos, lá em Filipenses, por favor, abre aí, por gentileza.
em Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Próximo. Voltam, mais um. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos, no livro O Nome de Jesus, Kenneth Hagin, ele dá uma indicação muito boa, uma classificação sobre essa condição de instituir, de delegar poder. Ele falando que, na menção de E.W. Kenyon, falando, quando estava ministrando na época sobre esse assunto, o nome de Jesus, uma pessoa se levantou da igreja e falou com o E.W. Kenyon, né? Quer dizer, da forma que você está me ministrando, é como se Jesus me passasse uma procuração? E isso o irmão da igreja perguntou. E E.W. Kenyon ficou assim sem saber. Ele disse, olha, eu sou leigo, eu não entendo de procuração, eu não entendo de questão jurídica. Mas o que se trata uma procuração? E essa pessoa que falou sobre isso, ele era advogado. Então ele conseguiu assimilar o que estava sendo ministrado para o que ele tinha no cotidiano. E aí o que é que aconteceu? Aí ele disse, a procuração é quando alguém passa poderes para uma outra pessoa para representá-lo. Aleluia. Ele delega poderes, que esses poderes podem ser limitados ou ilimitados, com procuração específica, mas ele passa poderes. Aí ele disse, pronto, é isso. Jesus, ele nos delegou, ele nos outorgou poderes para poder usar o seu nome em nosso favor, em favor da igreja. Amém? Queridos, voltando para a grande comissão, lá em Mateus 28, qual era o objetivo, de fato? Jesus pedir, ordenar, determinar para que os discípulos fossem e gerasse discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual era o objetivo? Era para poder dar continuidade e poder abençoar a igreja. Quando eu e você temos esse poder que foi delegado por Jesus para mim e para você, existe um fim proveitoso. Existe de fato uma condição de que eu e você precisa exercitar, precisa praticar, para poder a gente realmente conseguir aquilo que Jesus deixou para nós. Lá em 1 João 3,23, por gentileza, abre aí, para não ficar só em minhas palavras, e eu poder passar para você de que fato, essa grande comissão, esse grande objetivo que a igreja tem, ele não se refere a si mesmo, ele não se refere a eu, mas sim a nós. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém, queridos? Queridos, nesse versículo, ele fala que nós precisamos amar uns aos outros e crer no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus. A nossa missão é em abençoar, em realmente gerar discípulos de Jesus. A gente conseguir fazer prodígios e milagres que Ele estabeleceu para os discípulos e corre para mim e para você. Só que eu e você precisa ter acesso a essas situações. E Ele estabeleceu para mim e para vocês situações de que a gente possa conquistar, para a gente possa ter acesso
e conquistar o que já foi conquistado por nós, para nós. Ou seja, Jesus, na sua vinda, ele veio, ele cumpriu um propósito e estabeleceu direitos, falando em relação à procuração, estabeleceu direitos para que eu e você pudesse tomar posse. E lá em Isaías 53:4, ele fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sobre saúde, queridos. Jesus estabeleceu para nós saúde, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Não é Renato que está falando, mas é por meio de Renato que Jesus está falando com vocês. Ele estabeleceu isso. Ele levou sobre si prosperidade. Lá em 2 Coríntios 8:9. Jesus Cristo, sendo rico, se tornou pobre por amor de vocês. Para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ou seja, ele veio nos dar prosperidade. Ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que nos tornássemos ricos. Expulsar demônios, lá em Marcos 16:17. Aqueles que creem em seu nome expulsarão demônios. Curar enfermos, Marcos 16:18. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. A mídia conseguiu receber um slide? Conseguiu? Por favor, Júnior, coloca o primeiro slide aí, por gentileza. O nosso pastor Moisés, na última vez que eu ministrei, ele deu uma dica. Amém. Dica recebida. Bota o outro, por gentileza. Pronto, essa aqui. Nós lembramos o que devemos esquecer. Podemos ler juntos, gente? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós lembramos o que devemos esquecer. Queridos, quando a gente vai usar o nome de Jesus, por muitas vezes nós recebemos sugestões. Nós escutamos muitas vozes. E daí nos faz lembrar de fatos que Jesus já conquistou para mim e para você. Lá em Isaías 43:25, fala que o Senhor, Ele apaga os nossos pecados e não se lembra dos nossos pecados. Por que você fica lembrando dos pecados? Por que você vem trazer à memória aquilo que vem nos depreciar, nos trazer para baixo? E nos envergonhar por muitas vezes, porque nós temos a autoridade, nós sabemos, nós escutamos, mas muitas vezes nós ouvimos, e nós acabamos lembrando daquilo que nós devemos esquecer, porque o próprio Senhor, Ele esquece, e Ele diz, Ele não se lembra. Isaías 43:25 fala justamente isso, Ele não se lembra. Deus pega o seu pecado, meu irmão, e coloca no mar do esquecimento. Nós devemos esquecer. Não caia na armadilha do diabo, meu irmão. Mas é porque tu, semana passada, fez isso. Aí você, de fato eu fiz. E acaba lembrando do que o Senhor já fez por mim e por você. Por gentileza, abre em 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus queridos, nós somos justificados. Queridos, nós somos justificados. O Senhor nos justificou, o Senhor nos estabeleceu a um lugar que nós não tínhamos condição. E Ele se fez pecado por nós, para nos fazer justiça de Deus.
Por favor, coloca aquele outro slide, por gentileza. Que agora é a segunda parte. Pronto. Por outra situação, nós esquecemos o que devemos lembrar. Pode parecer que é muito igual, mas é totalmente inverso. Na outra, a gente falou que nós lembramos o que devemos esquecer. E agora, nós esquecemos o que precisamos lembrar. Nós esquecemos o que precisamos lembrar. Em Cristo Jesus, Ele nos fez mais que vencedor. Está lá em Romanos 8,37. Ele nos fez mais que vencedores. E eu e você precisamos estar lembrando disso, queridos. Eu e você precisamos estar com isso no nosso coração. Porque lá em 1 Coríntios 4,13, no Espírito da Fé, fala que nós cremos e falamos com a boca. Nós cremos com o coração, mas falamos com a boca. Nós cremos com o coração, mas falamos com a boca. Não pode ficar no nosso esquecimento. Nós precisamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Lamentações 3,21 fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Tudo é por Ele, tudo vem dEle e tudo é para Ele, meus queridos. Lá em Colossenses 3,17, Paulo ensina. Por favor, coloca, por gentileza, Colossenses 3,17. Essa mídia está benção demais, viu? Em tudo, isso é Paulo falando, em tudo que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia, queridos. Meus queridos, Jesus precisa ser o centro de nossas vidas. Como eu falei, tudo é por Ele, tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Eu e você temos algo a conquistar, mas é por causa dEle. Não é por sabedoria humana, não é por mérito meu e seu, não é por conquistas. Paulinho está aí? Eu posso dizer que também é por obediência, mas não é só por obediência. Porque você pode obedecer e não crer. Você tem que crer no nome de Jesus. Você precisa crer no poder que há no nome de Jesus. No poder que Ele nos deu. Para que eu e você pudesse usar. Muitas vezes a gente olha a nossa conta bancária. Muitas vezes nossa olha aquele saldo, aquelas faturas que chegam. E a gente olha, eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu digo a você, você vai conseguir. Porque, como eu disse, Deus, Ele sendo rico, Ele se fez pobre, para que eu e vocês nos tornássemos ricos. Meu querido, pega a palavra de revelação, para que Deus, Ele não te vê como você está sendo, está reagindo. Deus não te vê assim. Deus te vê como uma pessoa abençoada. Deus te vê como uma pessoa próspera. Deus te vê como uma pessoa saudável. Deus te vê como uma pessoa que vai exercer o papel de como filho aqui na terra. Amém? No livro O Nome de Jesus, ele fala de 3 passos necessários. E eu anotei aqui porque eu achei muito interessante. E os 3 passos necessários para que a gente possa receber essa procuração, receber esse poder, receber essa autoridade e poder utilizar. Primeiro passo, ser filho de Deus. Você precisa se tornar filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão, por gentileza. Aleluia! Você está inserido nesse meio. Foi instituído para você uma procuração, com todos os poderes legais, para você representar Jesus e falar no nome dEle. Eu anotei aqui só para você entender, que lá em João 1,12 fala: todos o quanto receberam e creram no nome dEle, foram dados o poder de se tornarem filhos de Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes a gente
eu digo a gente porque eu já fiz parte lá atrás dessa situação. Muitas vezes nós queremos só a bênção, mas nós não queremos o abençoador. E eu quero te dizer nesta tarde, se você não é filho de Deus, me desculpa, mas não posso negociar a verdade. Você não vai conseguir ter êxito em obter o nome de Jesus ao nosso favor. Paulo, ele falou lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11, de uma situação que, por favor, pode abrir aí por gentileza, para a gente poder falar sobre essa passagem, é bem interessante. Que fala que Paulo, ele realizava milagres maravilhosos. E as suas, os lenços, as condições pessoais está escutando? Atos 19, 11. Atos 19, 11. Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pode passar. A ponto de levarem os seus enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Próximo. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Próximo. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Próximo. Mas o espírito maligno lhe respondeu: olha lá, gente, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Próximo. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles. Queridos, não adianta você não querer o abençoador e só querer a bênção. Você precisa reconhecer que há um nome acima de todo nome. Você precisa reconhecer que Deus estabeleceu Jesus com um propósito para nos dar tudo aquilo que eu e você não apenas quer, mas precisa. E nesse caso aqui, é bem interessante, porque eles achavam que podiam usar o nome de Jesus. Mas só pode usar o nome de Jesus aqueles que são filhos. Amém? Segundo ponto, não ter pecado oculto. Queridos, isso é uma coisa interessante. Porque, lá, abre por gentileza, lá em 1 João 3,6. Por gentileza. 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém? Queridos, quando nós estamos em Cristo, a gente não vive pecando. A gente não vive cometendo pecado. Abre, por favor, em Romanos 6,14, por gentileza. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A graça nos alcançou, meu querido. A graça nos alcançou e nos estabeleceu o direito, o poder de não viver mais pecando, não viver sob o domínio do pecado, porque ele não tem poder sobre nós. Jesus nos deu, Jesus nos outorgou isso, estabeleceu para mim e para você, para que eu e você tivesse um poder sobre o pecado. Agora eu quero te dizer uma coisa, não se julgue. Se você errou, se você pecou,
Levanta a cabeça. Lá em 1 João 1,9 fala assim. Eu anotei aqui. 1 João 1,9, por gentileza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessar o seu pecado diante de Deus, Ele vai purificar. Ele vai livrar você das obras de Satanás. E vai trazer você de volta para o reino dele. Ele vai purificar. Ele vai limpar. Queridos, sejam purificados no Senhor. Confesse aquilo que não está agradando a Ele. Que você tem feito algo que tem transgredido o que Deus estabeleceu para nós. Mas não se julga. Não abaixa a cabeça. Não sai da igreja e diz que não consegue, porque você consegue. Eu consegui. Eu sou fruto disso. Há 18 anos atrás eu achava que não tinha solução. Mas eu conheci o Senhor, que me amou de tal maneira, que veio me dar salvação, uma vida em abundância. E daí eu pude desfrutar de tudo aquilo. E eu consegui. Aleluia. Eu consegui. E o terceiro passo, meu querido, é o que a gente já tem falado. Reconhecer a autoridade do nome de Jesus. Reconhecer a autoridade do nome de Jesus. Eu falei de 3 passos, certo? O primeiro, você precisa ser um filho de Deus. O segundo, não ter pecado oculto. O terceiro, reconhecer a autoridade do nome de Deus. Eita Deus, aleluia. Queridos, quando eu estava estudando, me remeteu a passagem do centurião, que é uma passagem que eu gosto muito mesmo. Por favor, deixa aí em Mateus 8,5, por gentileza. Mídia abençoada. Só para falar para vocês, para a gente fundamentar, depois já entra no texto. Centurião, meu querido, é o seguinte: um cidadão romano naquela época, ele já possuía muito poder. Já realmente era muito reconhecido. E o centurião, ele era nada mais, nada menos que um chefe que tinha à sua disposição 100 cidadãos romanos. 100 cidadãos romanos. Queridos, ele não era simplesmente um chefe. Ele não era simplesmente um capitão, ele era mais que isso. Ele tinha sob o seu poder, sobre a sua delegação, uma tropa de elite. Então o caba tinha muita autoridade, o centurião. Só que eu quero falar sobre isso, de reconhecer a autoridade. Eu queria dizer a vocês uma coisa. Você sabia que ao você reconhecer a autoridade no nome de Jesus, não importa a tua condição financeira, não importa a tua conta bancária, não importa a tua posição social, não importa o teu cargo, tua função na igreja. O que importa é você reconhecer o poder que há no nome de Jesus. E quando você faz isso, você deixa Jesus maravilhado. Para não ficar em só minhas palavras, por favor, vamos ler esse livro. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, próximo: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Próximo. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Antes de passar, Jesus, ao perceber, porque Jesus, ele era misericordioso, ele tinha compaixão. E ao Jesus ver um cidadão romano, ou um centurião, perdão, com todo o poder e autoridade, implorando a Jesus, Jesus teve compaixão. E disse: eu vou lá curá-lo. Próximo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Próximo. Olha a chave aí. Ele falou: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade.
Ou seja, ele reconheceu que Jesus tem autoridade. Ele mesmo possuindo bastante autoridade, ele reconheceu, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este, vá e ele vai. E a outro, venha e ele vem. E ao meu servo, faça isto e ele faz. Próximo. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. E disse aos que acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Pode passar para o versículo, acho que é 13, veja aí. Isso mesmo. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Ele creu no poder de Jesus, no nome de Jesus. Ele creu realmente que Jesus, com toda a autoridade, tinha poder para fazer infinitamente mais. E ele disse: Senhor, só basta uma palavra. Só basta uma palavra. E meu servo será curado. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele reconheceu o Senhor. Aleluia. Se Tati estivesse aqui, eu ia dizer: anota isso aí, Tati. As coisas não funcionam na nossa vida por desejar, mas por conhecer a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Não basta você querer, não basta você desejar. Você precisa reconhecer um nome que tem poder: Jesus Cristo. Aquele que conhece a autoridade de Jesus chama a sua atenção. Como a gente já leu agora aqui. Chama a atenção dele, de Jesus. Queridos, uma coisa que é bem importante a gente entender, que Jesus, ele veio para nos dar vida. Mas ele venceu a morte. O plano dele não estava só em abençoar e nos dar uma vida em abundância, mas ele nos dá uma vida eterna. E ele venceu a morte. Jesus, ele venceu a morte. Ele triunfou e levou o diabo ao desprezo. Lá em Colossenses 2,15 fala assim: e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Ele venceu o que eu e você não podia vencer, meu querido. Mas ele foi lá e venceu a morte. Queridos, uma coisa interessante, Jesus, quando apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse 1,18, pode abrir por gentileza. Apocalipse 1,18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu, meu querido. Jesus estabeleceu a vitória para mim e para você. E é esse nome que ele nos deu para que eu e você possa se apoiar, possa realmente viver uma vida no nome dele. Não é no meu nome, não é no seu nome, não é nas nossas posses, na nossa conquista, mas é no nome de Jesus que vai nos dar toda a autoridade e poder. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querido, toda autoridade foi estabelecida no nome de Jesus. Já se passaram mais de 2000 anos. E você pode perguntar: ah, mas foi antigamente. Não, lá em Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que fazia, ele fez. E aquele que fez, ele vai fazer. Porque Jesus é assim. Ele deixou para mim e para você essa condição. Os discípulos naquela ocasião, eles entenderam. Eu e você precisamos entender.
Lá em Atos 3,16, por favor, abre aí, por gentileza. Não, Atos 3, do 1 ao 6. Fala da história de Pedro e João, que estão chegando no templo Formosa. Vamos ler. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Próximo. Estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Próximo. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Próximo. Pedro fitando, ou seja, eu e você, nós precisamos estar com atenção voltada àqueles que precisam reconhecer a Cristo como Salvador. Pedro, fitando-os, juntamente com João, disse: olhe para nós. Próximo. E ele os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Próximo. Porém Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Queridos, Deus está pronto para fazer, no nome poderoso de Jesus, não simplesmente o que a gente quer, mas o que a gente precisa. O mendigo, ele queria o quê? Esmola. Mas ele precisava de quê? Ser curado. Jesus está dizendo nessa noite: ei, queridos, eu sei o que tu queres, mas eu quero te dar o que tu precisa. E eu quero te dar que você carregue o meu nome para todo e qualquer lugar, com toda autoridade e poder. Com toda autoridade e poder. A gente voltando para a grande comissão que foi instituída a igreja, abre por gentileza em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de nós. Ou seja, a igreja, onde nós estaremos reunidos, falando o nome de Jesus, Ele estará nos acompanhando, nos dando força, nos dando vigor, nos dando ânimo, nos dando autoridade, nos dando poder, nos dando sabedoria, nos dando palavras corretas, nos dando um amor que Ele já deu e é derramado por nós, em nós. Lá em Romanos 5,5 fala que é derramado. Então Ele tem nos dado, Ele só não deu o amor, Ele tem nos dado o amor. Romanos 5,5 fala assim: é derramado, amanhã é derramado, depois de amanhã será derramado. Cada dia Deus derrama o seu amor conosco. Amém, queridos? A oração dos discípulos tinha efeito. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, o Espírito Santo vinha sobre os crentes. Queridos, façamos, pois foi nos dado esse nome para a gente usar. Usemos a palavra de Deus, usemos o seu nome. Abre por gentileza em João 16, 24. A gente está finalizando, mas eu queria pré-terminar com esse versículo. João 16, 24. Se a gente não tem conseguido até agora, meu irmão, algo aconteceu. E ele fala assim: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês sejam completas. Aleluia! Vocês não pediram nada no nome do Senhor? É uma pergunta, não precisa responder. Mas eu quero te dizer que há um nome acima de todo nome. Há poder no nome de Jesus. Não é sobre eu e você, não é sobre eu e você que fazemos, é sobre eu e você que carrega dentro de nós um poder para poder fazer aquilo que Ele estabeleceu para fazer. Vamos usar o nome do Senhor. Vamos saber usar o nome do Senhor, porque Ele quer que a gente use. Creia na palavra,
Creia no poder que há no nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar o grupo de louvor, por gentileza. A gente está terminando. Mas você que chegou nesta tarde, você que chegou nessa tarde, achando que veio para um encontro, que veio para bater um ponto, que veio talvez para dar uma satisfação a um amigo, a um parente que lhe chamou, você veio para se encontrar com o Rei da Glória, com Jesus, com o poder que tem toda a autoridade e poder. Eu gostaria de pedir a vocês que fechem seus olhos, baixem suas cabeças. Continue de olhos fechados, cabeça baixa, por gentileza. Gostaria de pedir a mídia para poder abrir lá em Mateus 14. Aleluia. Por aquele tempo, o Tretarca 14, por gentileza, 14:22. Continue de olhos fechados, cabeça baixa, por gentileza. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-os andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Eu quero dizer a você, continue de olhos fechados. Coragem, não tenha medo. Sou eu. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Queridos, eu não sei como você está. Eu não sei as dificuldades que você tem passado. Eu não sei as tribulações que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer nesta tarde, Jesus está te chamando, vem. Jesus está te chamando, vem para um lugar de milagre. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, você pode pensar que você anda sozinho. Você pode achar que você chegou nessa situação que você se encontra e está sozinho. Mas Jesus está tão perto de você que Ele quer estender a mão a você. Ele quer estender a mão como demonstração que está perto. Porque a pessoa não pode estender a mão para quem está distante. E Jesus está perto de você, estendendo a mão para te levantar, para não deixar você afundar,
para não deixar você submergir, mas fazer você andar de cabeça levantada, erguida, num lugar de milagre, num lugar onde Ele estabeleceu para os filhos. Se você escutou essa mensagem e você por alguma ocasião ainda não reconheceu o Senhor como Salvador de tua vida, eu queria convidar você, porque Jesus está chamando você agora nesta tarde. Vem. Eu quero segurar na tua mão. Eis que estarei contigo todos os dias. Alguém aqui reconhece o Senhor como Salvador e quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a sua mão que nós iremos orar por você. Por alguma ocasião você já seguiu nos caminhos do Senhor e você, por alguma medida, por alguma situação, se afastou dos caminhos do Senhor, mas que você que veio nesta tarde e escutou que há um poder delegado para mim e para você. Você que andou afastado dos caminhos do Senhor e queira voltar para Jesus, Ele te chama, vem. Tem alguém nesta tarde? Amém? Todos salvos em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Levantemos a cabeça, queridos. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu pré-combinei com o pessoal do louvor, por alto, mas eu sei que vai sair, que vocês são top. Eu gostaria que vocês ficarem em pé, por gentileza. E eu queria fazer algo com vocês que o nosso professor Jânio César, na escola de ministro, fez com os alunos, e eu achei tremendo. E eu queria repassar para vocês. Mas eu preciso da ajuda de vocês, amém? Vocês me escutaram? Eu preciso de vocês, amém? Então eu vou falar algo e vocês falam Jesus, certo? O louvor pode começar devagarzinho, certo? Porque a gente vai chegar. Ao vivo. Queridos, vamos começar assim. Agora tem que ser bem alto, tá? Combinado? Amém? Maravilhoso, Jesus. Conselheiro, Jesus. Deus forte, Jesus. Paz da eternidade, Jesus. Príncipe da paz, Jesus. Ele criou todas as coisas, Jesus. Sem Ele nada do que foi feito se fez, Jesus. Ele morreu por nós, para nos purificar de todo pecado, Jesus. Para nos salvar, Jesus. Nos libertar, no terceiro dia ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus. Se alegra, querido, se alegra. Há que há poder no nome de Jesus. Para mim e para você, para os filhos, para todo aquele que crê no seu nome. Foi estabelecido um poder. As cadeias vão quebrar, tudo vai cair sobre o chão, e nós sairemos vencedores, porque Ele venceu por nós. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para o quê?
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado aos meus pastores por toda a confiança. Muito obrigado por nos permitir a crescer com vocês. Muito obrigado a toda a liderança que tem nos ajudado, nos apoiado. Muito obrigado a toda a igreja. Muito obrigado à Conexão 17. Quem é da Conexão 17, levanta a mão aí. Vocês têm me ajudado bastante, gente. Agradeço a Deus. E que eu quero terminar. Que não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Sejam abençoados na prática da palavra. Boa noite a todos e até daqui a pouco.